Olá, Marcos. Tudo bom? Seja bem-vindo aí. Adriano, meu amigo, tudo bom? Boa noite, obrigado pela presença, hein? Pouco estamos iniciando aí a nossa live. Olha, o pessoal entrando. Professora Ana Paola, que alegria. Meu amigo Marivaldo, doutor Marivaldo, um abraço. Eli, certamente Eli, com toda a minha família aí, meus pais, né? Neia já presentes também. Fernando Lobo, fiel escudeiro. Minha querida professora Ana Paola, logo, logo nós vamos fazer uma live também, viu? Ele tem um carinho muito grande, sabe disso. Neide, tudo bom? Boa noite, obrigado pela presença. O pessoal está chegando. Vocês já sabem que eu sou pontual. Às 19h59 eu estava presente já, como todas as lives anteriores. E já vamos apertando o coraçãozinho aí, gente. Vamos chamar mais pessoas para serem impactados aí, para serem impactados, né, pela a nossa convidada aí que já adentrou a sala, a professora Almerinda. Já vou, a partir de agora, estar convidando Ana Paula. Tudo bom? Obrigado pela presença aí, viu? Maria. Legal. Fico muito feliz quando vejo os amigos adentrando aí nas lives. Todas essas lives que tenho feito é para vocês. Olha, eu tenho um script de pergunta aí, o doutor Marivaldo. Legal. Eu já vou convidando aqui a me procurar. Cadê? Meu, não tá entrando o som. Cadê meu som? Bem, é melhor você ficar com o seu celular e não o meu, porque qualquer coisa eu entro aí. Tô sem som. Por que tá sem som, hein? Toda vez agora tá dando. Agora tá ouvindo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, eu acho. Será que o meu problema está no fone, gente? Tá me ouvindo bem agora, todo mundo? Sim. E ela também. Todo mundo me ouvindo? Agora sim, né? Perfeitamente? Eu não estou ouvindo. Sim. Ah, então beleza. Vamos dar início aqui. Como sempre, uma musiquinha, Almerinda. Eu sempre coloco uma musiquinha aí para poder
animar a galera. E já tem o pessoal que fica na expectativa. Qual será a música que o Wilson vai colocar hoje? Então vamos lá. Em todo ponto tremulará a velha bandeira da vida. Vai animar a galera aí, né? O farol iluminará uma ponta de esperança. E seguirá. Cláudia, gente. Boa noite, Cláudia. Toda certeza balançará, pedra sobre pedra. Vamos trazer alegria para essa galera aí, ó. A nossa live tem sido bailada, as baladinhas. Apareceu. Pronto, é isso aí. A musiquinha é só para animar, para descontrair inicialmente. E eu costumo, Almerinda, sempre iniciar as lives fazendo um agradecimento especial a Deus, né? O arquiteto maior do universo, né? Que nos proporciona tudo que fazemos e deixamos de fazer. Então, nesse sentido, eu já registro um agradecimento a Deus por nos permitir estarmos aqui, eu e você na tela, para transmitir um pouco de informação para nossos queridos live espectadores que já estão aí a pronto. Antes de você adentrar o nosso palco virtual aí, o Dr. Marivaldo disse que já fez até um script de perguntas, sinal que é um tema que aguça, né? Porque muita gente ainda não ouviu falar, não sabe o verdadeiro sentido da constelação familiar. E por isso que eu fui buscar uma profissional que tem conhecimento, que tem o meu respeito, porque em todas as áreas existe aqueles picaretas chamados, né? Então, por isso, o meu comprometimento com o público é de estar trazendo para essas lives pessoas que tenham responsabilidade com aquilo que faz. E com essas palavras iniciais, eu lhe passo a palavra para a sua saudação ao nosso público. Bom, uma boa noite a todos os meus amigos, conhecidos e aqueles que eu não conheço também, mas estarão aqui no meu coração hoje e para sempre, porque é um dia para mim bem especial. Então, a minha boa noite a todos vocês. Estamos todos a serviço da vida, uns de uma forma, outros de outra. E eu estou aqui, então, para servir nesse momento o que me for possível estiver aqui ao meu alcance, tá bem? E é uma coisa que a gente é um eterno aprendiz, de um eterno aprendiz. Então, estou aqui como eterna aprendiz, a maior escola é a escola da vida. E cada amigo que passou, cada professor, eu quero deixar meu agradecimento a todos os amigos que passaram pela minha vida, que foram também meus professores, com quem aprendi muito. E também a Bert Hellinger, que nos deixou esse conhecimento, né? Um professor que nos deixou assim um conhecimento maravilhoso para ajudar as pessoas que têm questões e às vezes não entendem. Legal. Só para registrar para você aí, Almerinda, a professora querida Ana Paola, ela está presente aí nos assistindo, Meu tá bom? abraço, a minha gratidão, depois eu vou falar com ela, viu? Que inclusive ela é responsável, né, pela a nossa amizade, que nós fizemos o curso de mediação e conciliação na Unicid, né, foi quando nós nos conhecemos lá, né? Mas adentrando ao tema propriamente dito, constelação familiar. Eu acho que seria ideal iniciarmos dando o conceito.
qual é o conceito de constelação familiar para as pessoas que não conhecem passar a conhecer? Então, constelação sempre parece que nos lembra astros, né? Astrologia. Tanto que uma vez eu fiz um curso de constelação e entrou uma pessoa lá também no nosso curso. E quando a professora falou qual o objetivo de você estar aqui, ele achou que ia justamente se falar de astros, de astrologia. Como ele já tinha pago o curso, ele acabou ficando e acabou amando, né? Então, realmente, constelação lembra astrologia. Mas eu acho que o Bert pensou, talvez, nesse nome pela organização. Uma constelação traz uma organização. E é isso que ele vê. Nós temos que estar organizados perante o nosso sistema familiar. E o que seria um sistema? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, no nosso corpo. Temos vários, tem o aparelho respiratório, o sistema circulatório, o endócrino, e tudo isso faz parte de um corpo só. Então, as constelações também, elas fazem parte de um todo. E o que está nessa constelação, então seria o todo, que nenhum familiar, em nenhum momento, ou alguém que passou a pertencer conosco pode ser excluído. Então, quando todos pertencem a uma organização, e uma organização, então, lembraria uma constelação. Perfeito, perfeito. Tem todo um link aí, né? Sim. Mas vamos lá, vamos começar com uma polêmica, né? Eu acho que você já deve até saber de que eu vou falar nesse momento. Existe essa polêmica. A constelação está vinculada ao espiritismo? Não tem nada a ver? Tem uma distinção? Então, hoje tem ramos específicos que o pessoal eu não conheço, eu desconheço. Eu sigo as constelações de Bert Hellinger e para ele foi um sacerdote e para ele separou totalmente as constelações de religião. Então, religião pode ter espiritualidade ou não. E religião é diferente de espiritualidade. As constelações têm uma espiritualidade muito grande. Por que eu falo em espiritualidade? Porque espiritualidade é um modo de vida. E as constelações, então, elas trazem posturas e atitudes coerentes. Elas querem o crescimento e a evolução. Então, há uma espiritualidade, não há uma religiosidade. Não sei se ficou claro. Eu entendi. Até porque o espiritismo, pelo pouco conhecimento que eu tenho, porque, sabe, a minha religião é evangélica, ela foi criado, né, o espiritismo pelo Allan Kardec, né, que é movido aí pelos espíritos, acredita em espíritos, não é isso? Enquanto que a constelação trabalha com uma terapia familiar, mesmo a pessoa. O objeto mesmo que a gente pode falar com relação das constelações são as memórias. Então, uma memória traumática, ela precisa ser vista, olhada, acolhida, amada e agradecida. E aí, quando você olha para uma questão traumática e que você entende, então vem uma consciência, se abre um caminho, e é através desse caminho que a constelação chega.
o caminho do entendimento. Então, as constelações, elas não curam. Isso que fique bem claro. As constelações não curam, elas trazem entendimento para as questões. As constelações, ela abrange vários campos, o familiar, pode ser de empresa, pode ser sintomas que uma questão geralmente é um sintoma. Por que fala sintoma? Porque eu sinto uma dor de cabeça, eu sinto uma dor nos meus pés, isso daí seria um sintoma. Mas aonde está essa causa? Então, é isso é esse caminho que as constelações querem chegar, às causas das nossas questões. E elas trazem esse entendimento. Quando você entende, aí você acaba buscando realmente a cura, porque chegou na sua consciência, foi isso. E aí você acolhe, tem palavras de cura, né? Depois que houve esse entendimento, por exemplo, muita questão, às vezes, o dinheiro, a parte financeira, geralmente, porque também na constelação nada se define, porque o que é para uma pessoa pode não ser para outra por causa da história, que é uma história diferente. Mas fala, eu estou com uma questão do dinheiro. Então, o sintoma para você seria a prosperidade. Mas o que está emaranhando que você não consegue acessar? E tem até um ditado que diz: se você quer buscar o dinheiro, busque a sua mãe. Então, veja, o sintoma é um. E aí, a causa geralmente está se buscando a mãe. Aí, quando você entende realmente essa questão e você toma essa mãe no seu coração e agradece, porque um dos fatores muito grandes nas constelações é a gratidão pelo dom da vida ao pai e à mãe. Então, com essa gratidão, o dinheiro chega. Por que o dinheiro chega depois? Porque não adianta você querer buscar o dinheiro, é o dinheiro que vai te encontrar. Então, você busca o dinheiro você não chega. E se ele chega, logo sai, porque a sua energia não estava com a sua mãe no seu coração. Então, você tem que tomar essa mãe, esse pai. O pai abre o caminho para o mundo. E a mãe para os relacionamentos, para a prosperidade. Porque geralmente é a mãe? Porque a mãe nutre. A gente olha os nossos antepassados, né? E a gente se vê como pequena. Quem cuidava, quem nutria, quem amamentava era a mãe. E hoje a gente vê o dinheiro como uma fonte aí de nutrição. Então, essa questão, por exemplo, do dinheiro, que eu estou exemplificando aqui, geralmente busque a mãe e você encontra o dinheiro. Então, completamente, você vê um sintoma, mas não vê a causa. Então, aí você vê o entendimento, você acolhe, né? Porque você viu um caminho, e depois você agradece. Entendi. Conta mais um pouquinho para a gente aí da história, porque nós sabemos que quem criou foi o É, Bert Hellinger. Quando foi isso? Tem muito tempo? Como foi que surgiu a constelação? então, ele faleceu se eu não me engano, setembro, Foi 20 de setembro do ano passado. setembro de 2019. Isso. E ele era um sacerdote, ele era filósofo, era pedagogo e era missionário. Aí ele foi para as missões na África, numa tribo Zulu, uma tribo com muita dificuldade financeira, uma tribo com muita dificuldade, mas o que ele percebeu lá nessa tribo é que essa tribo era muito feliz. E aquilo começou a fazer parte da observação dele. Por que eles
são tão felizes no meio de tantas dificuldades. E ele viu que lá ninguém era excluído. Então, por pior que tinha sido a falta, né, de uma pessoa, geralmente eles chamavam no meio de um grupo, e ali não era acusação, porque nas constelações também não tem nem vítima e nem réu. Não tem opressor e nem oprimido, e não há julgamentos. Então, o que eles faziam lá naquela tribo? Era chamada pessoa, e ali no meio do grupo ressaltado tudo aquilo que a pessoa tinha de positivo. Então ele era acolhido e valorizava muito aquilo que ele tinha de positivo. Então ninguém era excluído. E isso daí depois inquietou muito o Bert Hellinger. Ele ficou tem teorias que falam 16, outros falam 20, mais ou menos essa faixa de tempo perante eles. E ele deixou, então, o sacerdócio e se dedicou à pesquisa. E foi pesquisando, ele viu muitas teses, muitos livros, estudou muito a psicologia, vários ramos dentro da psicologia, sociodrama. Ele foi, assim, um pesquisador de fato mesmo. E aí ele foi percebendo lá nessa tribo que o que acontecia depois, né, que nos estudos que ele fez, nas pesquisas, que o que acontecia quando aconteciam traumas, que acontecia emaranhado. Ele usa muito a palavra emaranhamento. Por que esse emaranhamento nesta família, nesse sistema? Então ele foi vendo que eram devido às 3 leis, ele pôs 3 leis do amor. Aí quando alguém não respeitava aquelas leis, aí acontecia o emaranhado. Então aí ele criou outros estudos. Posso falar dessas 3 leis? Então, pode falar, as 3 leis do amor. Vamos aproveitar e pedir para o pessoal, já que vamos falar de amor, apertar o coraçãozinho aí para chamar mais gente, né? Fala que eu amo todos eles, viu? Estão no meu coração. Chegando, viu? Então, as três são 3 pilares, né, que compõem a lei do amor. Vamos falar um pouquinho aí, cada uma. Então, essas leis e o método, não foi ele que criou. Essas leis são universais e elas não pertencem também a nenhuma religião. Essas leis fazem parte do nosso ser. E a primeira lei para ele seria a lei do pertencimento. Então, ninguém pode ser excluído. Às vezes, é muito difícil de acontecer uma situação dessas, né? Porque a pessoa magoou, me causou um grande sofrimento. A gente vê muitas pessoas abusadas, hoje a gente vê até crianças, né? Então, às vezes a gente quer excluir. Meu pai não faz mais parte da minha vida, eu ignoro. Isso daí vai criar um emaranhado no sistema. Então, muitas vezes eu trago uma questão minha, individual, e essa questão pode estar ligada ao meu pai, os que vieram primeiro do que eu. Então, ninguém pode ser excluído. Todos pertencem. Quando alguém é excluído, então aquela organização que lembra uma constelação, ela cria um emaranhado. Perfeito. Então, por isso que se diz, uma constelação, ela é perfeita, ela está toda organizada quando todos pertencem. Mas, às vezes, há um dependente químico na família. Eu não quero nem ver, porque realmente ele magoou, ele machucou.
mas ele não pode ser excluído. Não é que você tenha que conviver, não é isso que pede, mas tomar ele no coração. Na constelação se usa muito o tomar, tomar no coração. Tomar uma coisa é fazer parte, faz parte de mim. Então eu acolho, eu aceito. E essa seria, então, a primeira lei do amor. A segunda, muitas culturas já respeitam, e muito até hoje, que os grandes são todos aqueles que vieram antes de nós, que nos antecederam. Todos que me antecederam, meu pai, minha mãe, os meus avós, bisavós, todos os mais velhos, eles são os maiores. Então, às vezes, pode falar assim, ele é PhD e não sei o quê, e a mãe é uma faxineira. Né? E aí se julga o dono do pedaço, né? Então, aí vai criar um emaranhado. As leis do amor são realmente amar, e amar os mais velhos. Você vê que respeitar os mais velhos, né? Faz parte até de muito. Sim. O japonês, né? O japonês, ele tem muito respeito, né? Pelos mais idosos. Pelo menos se deve, Então, né? Embora a gente veja muito de respeito, mas pelo menos se deve respeitar. você tem que respeitar, senão você cria um emaranhado, né? Se não Sim. respeitar essa lei, se eu quiser ser maior do que minha mãe, eu já crio um emaranhado no meu sistema. Então, eu não sou maior, porque ela veio primeiro. E principalmente também porque pai e mãe deu vida. E os que nos antecederam, a vida chegou através deles. Chegou até nós a vida. E o dom maior é o dom da vida. Então, pai e mãe precisam daquele momento. Mas eu sou fruto de um abuso. Seu pai é maior que você. Precisou daquele momento para sua mãe poder conceber. Então, você tem um pai. Esse negócio de falar eu sou pai, sou mãe do meu filho, cria um emaranhado. Porque pai tem lugar de pai e mãe tem o lugar de mãe. Então, eu não posso ocupar o lugar de pai e mãe porque cria um emaranhado. Tudo bem nessa lei da hierarquia? Certo. Aí foi o pertencimento, a hierarquia, e tem o terceiro. Que é a lei do equilíbrio. Hum, A lei do equilíbrio. Então, só quem pode dar muito é pai e mãe, porque eles já deram a vida. Agora, o pai e a mãe, eles deram tudo. E eles podem continuar dando tudo. Agora, por exemplo, a minha vizinha fez um bolo. Eu retribuo com um bolo inteiro? Eu estou sendo maior do que a minha vizinha. E muitas vezes também é aquilo, até no aniversário, quando a pessoa chega com uma lembrancinha, minha culpa, mas eu não sabia muito receber, não, viu? Então, é, não precisava. Em vez de eu acolher com muita gratidão a lembrança que a pessoa tinha ido preparar para mim, né? Não precisa. Não é assim que se recebe uma lembrança de alguém. É agradecendo. Então, e esse equilíbrio também no dar e receber. O único que também tem que ter muita igualdade, principalmente, é o casal. Se o casal não tiver uma igualdade nessa dar e receber, nesse equilíbrio, também desequilibra cria um emaranhado perante o casal. Então, às vezes, quer dizer, eles têm que estar. Hoje esse deu mais carinho, amanhã esse dá, mas eles têm que estar sempre em equilíbrio. Então, seriam essas 3 leis do amor. Olha, os coraçõezinhos é, estão chegando, meus filhos é, estão aí.
Beijinho Ai, para que ele. legal. Amo. Olha, tem o Moacir aí falou que participou de várias constelações contigo, que você tem um grande conhecimento e capacidade aí, ó. Um abraço aí pro Amigo querido, muito Moacir. amigo muito querido, viu? Hum. E Almerido, você? já que você tocou em assunto relacionado à lei, e sendo eu advogado, é, Sim. hoje, né, segundo os dados do CNJ, nós temos aí em média de 80 milhões de processos em tramitação no Brasil. E existe uma resolução do CNJ em que eles a resolução 125, né, de que eles orientam a gente a soluções de conflitos. Aí nós temos aí a mediação, a conciliação e alguns juizados já estão adotando a constelação familiar. Inclusive, isso nasceu na Bahia, lá em Itabuna, perto da minha cidade natal de Canavieras. Se tiver alguém da minha cidade aí, eu já mando um abraço, né? Onde o juiz da vara de família, ele conseguiu resolver aí, em média de 80% dos processos relacionados através da constelação familiar. Como você vê isso? Então, as constelações, elas não têm limite. Isso daí pode estar dentro do jurídico. O SUS também já vários lugares que tem as constelações também, né? As questões empresariais. Então, para as constelações, qualquer questão pode ser vista por meio da constelação. Hum, E quando você tem esse entendimento, porque, ó, vamos ver, um casal separou, eles querem se matar depois, aí, pra... era o amor, o vínculo virou ódio, mas eles estão ali juntos através do vínculo, né? Então, sim, quando você faz uma constelação e você entende o que tinha por trás disso, aí você percebe que esse emaranhado, por que eles não se dão? E aí você acaba agradecendo o outro. Você pode, você separado, mas de uma outra forma, entendendo um lado do outro. perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu acho que tem algumas pessoas querendo saber como que funciona, qual que é a logística operacional da constelação familiar. Porque tem muita gente aqui que sabe como funciona, mas tem muita Sim, gente também que está curiosa o que é isso. Porque a primeira vez que eu ouvi falar em constelação, eu associei a alguma coisa relacionada aos astros, né? Realmente esta é a primeira impressão que se tem devido até ao próprio nome, né? Mas explica para nossos ouvintes aí como que funciona. então é um método terapêutico, não é terapia, é diferente de terapia, mas é um método terapêutico e elas podem ser de várias formas. Vamos, ó, por exemplo, a presencial, eu posso fazer uma constelação em grupo, que há um grupo ali, ou pode ser feita individual. E dentro dessas constelações, a gente pode fazer oculta, onde os representantes vão ser chamados para representar a pessoa que está envolvida, para representar a questão e para representar as pessoas que se fazem necessário. As pessoas que estão ali naquele grupo nunca se viram. E elas, por exemplo, o Wilson, ele vai fazer uma constelação e então o facilitador chega e fala: você escolha. E isso daí tanto pode ser feita presencial ou online, mesma coisa, o mesmo sistema. Escolha uma pessoa para representar o Wilson e uma pessoa para representar a questão. A pessoa
nunca viu você, não sabe da sua história, porque ela pode ser oculta, perante o grupo mesmo, a constelação pode ser oculta, nunca viu você e não sabe da questão, e ali naquele campo, ele vai desenvolvendo e vai mostrando para onde se conduz a constelação. É um conectar de memórias coletivas, vamos falar assim, grosso modo, seria uma conexão das memórias ali naquele espaço onde todo mundo está querendo servir a vida, todo mundo está um grupo de bem, né? E a pessoa está ali querendo servir a vida e ela acessa aquele campo de memórias da própria pessoa ou até de um antepassado. E isso daí tanto ocorre com uma constelação online, como a constelação presencial, se for individual, tanto na constelação individual presencial como individual online, a gente usa alguns materiais. Então, não vai ter os representantes, são materiais. Pode ser um vidro de esmalte, pode ser vários vidros de esmalte, pedras de dominó, de xadrez, bonequinhos, tem as fluviais também. Então, qualquer material acessível que a pessoa tenha ali, eu falo para a pessoa, você escolha. Eu trabalho com bonequinhos da Playmobil. Então, você escolha um bonequinho, A gente vê você é o sempre isso. Wilson. A gente vê sempre isso nas divulgações de constelação, o Playmobilzinho. Já virou símbolo. Então, aí eu trabalho com esses bonecos e outros materiais também, né? Então, a pessoa vai escolher um objeto e um objeto para a questão. Aí é aquilo, a própria pessoa é que vai me trazer os sentimentos. E eu vou perguntar, para onde esse bonequinho está olhando? Então, está olhando para trás, para frente, para o lado direito ou para o lado esquerdo? Aí a pessoa vai me direcionar. E eu, no meio dos objetos, eu vou vendo para onde se conduz a constelação. Aí eu falo, agora me traga um objeto que represente a sua questão. E aquele objeto, a pessoa mesmo vai sentir. Para onde está esse objeto? Ele quer chegar mais perto de você ou quer ficar mais distante? E assim a constelação vai se desenrolando. Então, é um acessar de memórias nesse campo. A gente tem um campo morfogenético que faz parte até dos animais, faz parte nossa, do nosso ser, porque você vê que as situações se repetem. Por que nós hoje temos tanto conhecimento? Então, não é porque o pai e a mãe estão ensinando, é porque esse conhecimento é passado através desse campo morfogenético. Perfeito. É possível constelar na área da saúde, por exemplo? Sim, sim, é muito procurada É também, viu? procurado, né? Qual é a Muito mais procurada? Seria financeira? Seria intrigas familiares? Qual é a mais mais, procurada? mais relacionamentos, relacionamentos e mais relacionamento entre pai e mãe mesmo, viu? Pai e mãe é culpado de tudo. Nossa. De- Então, outra depois, pergunta. Outra pergunta básica, que daqui a pouco a gente já vai abrir aqui para algumas perguntas do pessoal. Deixa eu tirar mais algumas dúvidas aqui. É possível eu constelar por alguém? Eu tenho eu quero constelar por meu irmão, por exemplo. É possível isso? Não. Ou é personalíssimo? Tem que ser a própria não, pessoa. não é possível eu constelar por ninguém. Ah, Isso não é possível. Agora, eu posso constelar
por uma criança, porque as constelações a gente recomenda a partir dos 18 anos, onde há já uma consciência, você tem um caminho maior aberto para certas posturas que depois você precisa tomar na vida, porque geralmente é mudança de postura, de atitude, mudança de vida. Então, eu posso constelar pela criança, porque Entendi. geralmente a criança, por amor, a criança sofre. E aí a gente vai ver que o problema não é da criança, que o problema é meu muitas vezes, ou de outra pessoa do meu sistema. Se está havendo um conflito familiar, a pessoa quer constelar, é necessário que vá a família, que vá alguns membros, ou uma pessoa só consegue fazer essa constelação? Não, não, só a pessoa individual. Não é proibido que elementos familiares façam parte, né? Mas isso daí não precisa, não é porque chama familiar que precisa ir à família. Não, eu constelo relacionamento. Perfeito, perfeito. E como que se dá a interpretação de uma constelação? Como é que eu consigo interpretá-la? Então, aí é aquilo. Você vai me trazer os seus sentimentos, conforme a gente vai vendo na constelação, o que a sua mãe agora está sentindo. E você me traz o sentimento que é naquela hora, né? Que a sua mãe está sentindo naquele momento. Ela está olhando para você, e aí é perante o desenrolar das constelações que a gente vê essa situação de entendimento dos emaranhados. Perfeito. Mais uma pergunta antes de abrir. Se eu preciso tomar uma decisão é futuro, lógico. Sim, sim. É, como é que funciona? A constelação funciona para me ajudar nesse sentido dessa decisão? Sim, sim. Vamos supor agora, né? Eu não sei se eu vou fazer educação física, ou se eu vou ser engenheiro, ou se eu vou partir para a área da saúde. Então, você pode constelar essa situação, essa sua decisão. Aí, com os seus sentimentos, a gente vê por onde vai caminhar. Entendi, entendi. Eu não Então, sei se está entendendo, tô viu? entendendo. Eu acho Muito que claro. o Aí o pessoal, pessoal, o pessoal aí alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar agora ou cale-se para sempre. não, porque às vezes não ficou muito claro, né? Não sei. Não, tá perfeito, sim. Aí só quero abrir agora para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema, porque é um tema muito interessante, né? Tanto, conforme falei, tem ajudado aí o judiciário no desenrolar de vários conflitos, né? Então, significa que é um instituto sério, né? Embora Sim. tenha-se muitas conversas, a gente vê, buscar na internet, muita gente falando pró, muita gente falando contra, como em tudo na vida, né? Então, Então, mas veja, quando eu acesso as memórias, e ali há um mistério perante as pessoas, por isso que muitos julgam que é espiritismo. Você entendeu? certo. Por causa, então não fica bem claro, mas como consegue, por exemplo, você, uma outra pessoa, sente todo o seu emaranhado, sente o que a sua mãe sentia, o que a sua mãe sente por você, e você ali está vendo que é uma verdade, porque o campo nunca mente, viu? Nunca. Entendi. Às vezes o cliente até quer mentir, viu? Mas o campo nunca mente. Então, aí a pessoa muitas vezes fala, não, mas aqui tem espiritismo, mas não é nada disso. É realmente aceitar ah, esse emaranhado, abrir esse caminho de consciência,
Quando aquele sentimento chega na minha consciência, eu vou reconhecer, vou fazer o reconhecimento e aí eu vou ver as frases de solução. Entendi, perfeito. Acho que o pessoal está entendendo aí. Eu não vi nenhuma. Ai, tomara que entenda, porque é meio complexo, né? O mais fácil é todo mundo ir constelar, viu? Né? É bom fazer pelo Zoom, que dá para participar, todo mundo vendo a carinha. Aí faz uma Sim, constelação ao vivo, né? sim, sim. Que- Quero aproveitar e mandar um abraço aí para a Luciana Abrão, que sempre está prestigiando também as nossas lives, viu? Deixa eu ver se tem. Nós já estamos Ó, tem- caminhando estamos caminhando para o nosso finalzinho aí, viu? É, Então, não sei o que é que ficou dúbio, o que é que não ficou esclarecido. Ô, Macir, quem entende aí de constelação, a Rosiane, quem entende? Veja o que é que eu não expliquei direitinho. porque inicialmente acho que não tem como saber como que é o procedimento. Acho que com a prática, aí sim, eu vou fazer uma constelação para eu saber como é que funciona. Aí vai se ter essa ideia mais nítida do processo como um todo, né? Então, Porque sim. a, a, a teoria sem a prática é como se a gente ficasse querendo se alimentar só olhando o cardápio, né? Olha, quem quiser esconder sentimentos, não faça constelação. Agora, quem quiser curar os sentimentos que estão sendo emaranhados, vá fazer uma constelação. Para você entender. E quem estiver fazendo terapia com um psicólogo, ajuda muito também, porque muitas vezes você não sabe o porquê aquilo não anda. E aí você leva. Tenho uma psicóloga, ela me encaminha muitos clientes, porque depois o trabalho dela fica muito mais fácil. As constelações não precisa entender, precisa sentir, precisa de sentimento. Não, deixar o sentimento vir, fluir, sabe? E o sentimento vem, você acolhe esse sentimento na sua consciência e aí com muita gratidão é que você vai mudar as suas posturas, né? Perfeito. Vamos aproveitar que você falou aí em psicólogo aí. Hoje é o dia alusivo aos psicólogos, né? O dia do É psicólogo. verdade. Então, não sei se tem algum aí nos Tem sim, assistindo. A Letícia, Rosiane. nós vamos fazer uma live na Uma próxima amiga também é semana. psicólogo. Ó, dois que eu sei que estão aí, as outras pessoas eu não sei mais ninguém que É, está no grupo. então eu quero registrar aí os parabéns para todos os psicólogos e também vai ficar registrado lá no nosso canal no YouTube. Essa live vai ficar gravada lá para quem quiser assistir posteriormente, né? Bom, Sim. eu não vi aqui pergunta, deixa eu ver. Ah, Ah, uma coisa que também é muito bom de falar aqui, que eu acho que é interessante, que depois da constelação não é muito bom ficar falando do que aconteceu. Com respeito àquela vivência, aqueles sentimentos. Ah, eu constelei um caso com meu marido, um caso com minha mãe. Então, isso daí é assim, é como se fosse feita uma cirurgia. Uma ficha atrás da outra. pausou aqui, deu problemazinho. Não, perfeito. Então, nós temos aí mais alguns minutos. Suas considerações finais aí para encerrarmos. Então, primeiro gostaria de agradecer você, né, pelo convite. Amei, gostei. Para mim foi desafio, porque é a primeira que eu estou
que eu estou Realizando. fazendo, né? Uhum. Então, eu agradeço muito essa confiança que você teve, essa consideração pelo seu convite. A todos que estão aqui, e não posso deixar de agradecer também a Bert Hellinger, que nos deixou todo esse conhecimento. Agradeço a meus professores, meus amigos, porque não é só as constelações que curam. Às vezes, um grande amigo cura uma grande dor, sabe? Porque vem da Sim. nossa consciência, a gente tem tanta liberdade com o amigo, e então tem outros métodos, né? Mas quero deixar também aqui a minha imensa gratidão a meus pais. Hoje eu entendo tudo que eles viveram de uma outra forma. Então, pelo dom da vida que eles me deram, os guerreiros que eles foram, aos meus avós, a todos os meus ancestrais, eu quero honrá-los, servindo a vida e sendo muito feliz. Ah, que bonito. Legal. Então, eu agradeço por aceitar o convite para estar aqui nessa live, trazendo conhecimento deste assunto, né? Netinho tá aí, você sabia que eu tenho 11 netos e mais Ah, uma agregada, então uma dúzia de netinho. E o Giovanni, oh meu amor, como eu te amo, minha paixãozinha! que legal, que legal. Amor. Continuando, eu quero agradecer a todos os nossos live espectadores que tiveram aí com a gente. Nós estamos aí com 25 pessoas ativas aí até o final. Passaram-se outros, né? Eu acho que nós atingimos um público aí de mais de 80 pessoas, entendeu? As pessoas que quiserem fazer a constelação, ter um pouco mais de conhecimento, pode seguir a Almerinda aí nas redes sociais, Almerinda underline Capelo, né? Essa live vai ficar gravada no meu canal no YouTube. Procura lá no Google, o Wilson Santos vai achar. E fica registrado o meu agradecimento mais uma vez a Deus, né? Que Ele nos dê uma noite de sono tranquila e um despertar de paz amanhã. Que essa pandemia que ora assola o mundo passe logo, que voltemos ao nosso normal, que voltemos a ter o nosso contato que tão característico de nós brasileiros, do abraço, do corpo a corpo, né? Que se passe logo. E com essas palavras eu agradeço a todo mundo e desejo Eu aí uma boa noite. ainda tenho um minutinho. Eu não sei se a professora Ana ainda está aí, se ela saiu, mas, professora querida, hoje eu entendo perfeitamente o que são as constelações e fui fazer estágio com agora não lembro o constelador, que foi lá no nosso curso de mediação, acabei fazendo estágio com ele. Então, a minha eterna gratidão à Ana Lucato, porque eu naquela época não entendia as constelações, viu? Ah, Então, foi com o Leandro. isso foi o O Leandro, é isso mesmo. O Leandro Arruda. Sim, sim, Ah, sim. perfeito. Então, o meu abraço também à professora Lucato, que levou, né, esse módulo para as constelações lá com a gente, né? Isso Então, aí. agradeço a todos que ficaram aí, todos os que estão, vieram para nos apoiar, quiseram também estão à procura de um maior conhecimento, uma maior evolução, um crescimento maior na vida. Então, gratidão também, olha, minha amiguinha Daiane Lopes, minha linda, estou com saudades de você e de muitas pessoas aí que eu não consegui ver o nome das pessoas que estão nos ouvindo, tá? Mas gratidão a todos que estão aí, que se fizeram presentes e vamos seguir a vida, cada onde Deus plantou, né? Aonde Deus nos plantou é o nosso lugar. Ali a gente tem que florir, tá bem? Gratidão a É. esse Pai
Pai Nosso, ó Pai Nosso, tá bom? Isso aí. Tchau, gente. Tchau, meus amores. Gratidão. Gratidão, viva. Tchau. Fiquem com Deus. Amo vocês. O marido batendo palma, esse meu marido. Andréia, Andréia querida. Oh, meu amor, quanto tempo, quanta saudade.